Olá, meu povo abençoado. A primeira coisa que eu tenho que entender é que os livros bíblicos foram escritos numa época, numa cultura diferente da nossa. E se eu não colocar os livros bíblicos dentro do seu momento histórico, da cultura, vou ter dificuldades ou vou correr riscos de interpretar de modo equivocado. Se você entender que a Bíblia não foi escrita para nós, mas sim para um povo, para uma nação. E qual era a nação? A de Israel. Os livros dos Antigos Testamentos não haviam sido escritos para os cristãos, nem havia cristão no tempo dos Antigos Testamentos. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: assim, pois, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. Paulo não disse que foi escrito para nós, diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, meus queridos. Compreende? A diferença, então, Paulo escreve uma carta para os romanos, mas existe uma transcendência que aquela carta vá além dos limites de Roma e alcance nos dias de hoje, em pleno século XXI. De tal maneira que Paulo escreveu aos romanos, pode nos ensinar nos dias de hoje. Mas eu preciso colocar a Bíblia no seu contexto histórico. Isso é fundamental, meus queridos amados irmãos. Vejam só, uma coisa interessante. Daqui a 100 anos não iremos mais existir, correto? Mas virá outra geração. E nessa outra geração, quem é que vai estar lá? A Bíblia, com as mesmas palavras, relatando a cultura do povo judeu. E assim o povo brasileiro se fingindo de judeu sobre uma cultura que não é a nossa. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele começa a afirmar que somos o templo do Senhor. Vejam a veracidade dessa palavra nos dias de hoje. Para nós que cremos nela, se você lê a Bíblia como se fosse escrita para você, você vai entrar numa cultura de passado e vai viver o passado daquele povo. Quando Pedro declara que somos uma nação santa, povo escolhido de propriedade de Deus, não podemos viver de cultura, mas sim de fé. Por isso, alegra o coração de Deus nessa geração. Quando Paulo chega em Éfeso, ele escreve assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios 2, verso 8 e 9. Até mesmo Jesus de Nazaré, nos seus sermões com o povo judeu, ele ensinava que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada será impossível para você. Está lá no livro histórico de Mateus 17, verso 20. O povo judeu tinha uma pequena fé entre eles. Não seja que nem os demais irmãos. Nosso, que se fantasia de uma cultura. Seja você mesmo na sua geração. Graça e paz seja com todos vocês, meus queridos e amados irmãos.